Olá, gente. O assunto que abordaremos nesse vídeo é a relação entre o recebimento de auxílios como vale alimentação, vouchers ou dinheiro com o caso de violência doméstica. A gente faz isso a partir de dados retirados do artigo de mesmo nome publicado pela economista Melissa Idrobo. Fizemos algumas análises com os dados brutos do artigo, mas antes de falarmos mais sobre nossa análise, vamos explicar um pouco mais sobre o contexto do estudo original. Segundo estudos recentes, uma a cada 3 mulheres já relatou algum tipo de violência, sendo física, sexual ou psicológica. E apesar das altas quantidades desses relatos, esses números eles não se reduzem ao longo do tempo. Outro ponto muito interessante que vale lembrar é como a dependência financeira entre pessoas de um casal, ela pode afetar nesses casos de violência, né? E o estudo demonstra que pessoas, mais especificamente mulheres, que não possuem formas de obter uma renda própria, possuem mais dificuldade para se afastar de situações de perigo dentro da própria casa. E aí, para comprovar essa noção, a Melissa Idobro buscou dados empíricos para fazer uma investigação das possíveis causas de violência familiar e quais fatores podem ter uma influência maior ou menor nesses casos. O contexto desse estudo, ele nasce a partir de 2011, quando foi implantado um programa mundial para entender as necessidades de segurança alimentar e nutrição. O programa ele constituiu basicamente no recebimento de dinheiro, vale ou alimentos para refugiados colombianos e famílias pobres da periferias equatorianas, né. O programa, ele foi concebido como um ensaio clínico randomizado com 6 transferências mensais de dinheiro, que ajudou a melhorar a condição alimentar das famílias e aumentar o papel da mulher na tomada de decisões dessas famílias. Nesse estudo em específico, Melissa Dobro desenhou a randomização de 2 formas diferentes, né. Uma para grupos dentro dos centros urbanos, uma para criar um grupo de controle e outro de estudo, e para os 2 grupos não tivessem uma intersecção na mesma região. A outra randomização, ela foi feita para aleatorizar o recebimento de dinheiro, comidas e vales, e o efeito estimado por análise de covariância para que os auxílios reduzissem os casos de violência. Foram escolhidos como estimadores fatores como escolaridade, renda, localização e idade. Assim poderemos, enumerar quais fatores possuem maior significância nos resultados e relacionar com os tipos de auxílio para analisar o que poderia influenciar mais ou menos nas formas de violência que o estudo investigou. Os resultados obtidos, eles indicaram uma queda de 19% de redução nas situações de controle emocional e 30% para a violência física e ou sexual. Foi constatado que as transferências financeiras tiveram sim um impacto, positivo para a diminuição dos casos de controle e violência. Apesar dos bons resultados, ainda é necessário que se analise os resultados a médio e longo prazo para se entender como essas flutuações de renda podem influenciar nas relações sociais desses casais. Nós buscamos analisar principalmente a covariância entre o recebimento de auxílios com a redução da violência, e chegamos numa conclusão muito similar ao do artigo, sobre uma implicância de redução. Considerando os dados brutos, fizemos uma análise de uma amostra considerando 1.224 indivíduos. Desse total, foram distribuídos os indivíduos em 9 tipos de cenários, mesclando algum dos benefícios, cash, voucher ou vale alimentação, versus o tipo de agressão, controle emocional e física. E esses aqui são os 9 grupos já clusterizados, e desses novos grupos nós obtivemos as médias de agressões e os desvio padrão exposto para cada um dos clusters de combinações possíveis. Disso a gente gerou um data frame respectivo que vai estar em anexo. Após essa clusterização e atribuir os números para os benefícios, a gente pôde criar um gráfico para análise, onde 0 é o valor do dinheiro, 20 a gente atribuiu para o voucher e 40 para os vales de comida. Disso nós tivemos o seguinte gráfico,
onde as cores indicavam os tipos de violência diferente. Preto é igual controlling, vermelho é agressão emocional e verde físico. Esse gráfico foi feito através de ANOVA pelo método nativo atribuído pelo teste de Turing. Assim, nós conseguimos concluir que estatisticamente a gente consegue afirmar que existe uma relação entre indivíduos que recebem algum benefício, considerando qual o tipo desse benefício e a probabilidade de agressão entre parceiros íntimos. Agradecemos pela atenção. Esses são os membros do nosso grupo. E aqui está a referência do artigo utilizado, seu autor e data de publicação.